Olá pessoal, tudo bem? Eu fui provocado a falar sobre como é o afeto dentro da minha prática docente e eu sou o professor Ricardo Fragelli, aqui da Universidade de Brasília. Vou falar um pouquinho sobre este tema com vocês aqui da nossa universidade. Olha que linda. E para nos auxiliar nessa reflexão sobre o afeto na educação, na prática docente, eu vou trazer uma primeira história de uma pessoa muito preciosa para mim, certamente uma das pessoas que mais me amou nesta vida. E eu gostaria de contar sobre os últimos dias de vida dessa pessoa. A minha avó, já na UTI ali, com um corpo totalmente desfigurado por conta da falência dos órgãos, do inchaço do corpo, mas trazia consigo sempre aquele mesmo olhar azul, brilhante e infantil. Cheguei para aqueles olhos azuis e disse: Vó, você me enxerga? Ela disse: É claro, meu neto. Cheguei perto dela e falei: Vó, você me escuta? Ela falou: Claro que eu te escuto. Cheguei perto do ouvido e disse: Vó, obrigado por tudo. E ela respondeu: Eu que agradeço. Tentei arrumar as fiações dos equipamentos, tentei melhorar de alguma forma o conforto dela, mexi no travesseiro e falei: Vó, você quer alguma coisa? E ela respondeu: Eu quero viver. Nos últimos dias de vida, ela trazia aquele olhar de entusiasmo pela vida e ela dizia: Eu quero viver. Aquela frase, é claro que ficou tatuado na minha alma de professor, de pessoa, e eu trago comigo essa mesma ideia do cuidado com o brilho no olhar das pessoas que estão conosco nas atividades educativas. Eu quero contar uma outra história também inspiradora, que é de uma estudante de mestrado em uma turma minha, que é do mestrado em design aqui na Universidade de Brasília, e é uma disciplina muito particular onde nós falamos sobre teorias de aprendizagem, jogos sérios, jogos educativos e gamificação. Tem uma determinada aula que é sobre humanismo. Então, eu começo falando sobre os princípios humanistas de Carl Rogers e depois eu desenvolvi um jogo, que é um jogo sobre o jogo, eu chamo de jogo humanista. Os alunos vão desenvolver um jogo com base nesses princípios de Carl Rogers, mas tem um momento muito especial, pensando aí também na ideia da liberdade para aprender, uma liberdade confortável que provoca a criatividade. Eu divido os estudantes em equipes e peço para cada um escrever no papel a coisa que mais ama na vida. E aí alguns escrevem: o que eu mais amo é minha família. O que eu mais amo é fazer esportes. Uma pessoa disse: o que eu mais amo na vida é olhar. Outra disse: o que eu mais amo na vida é desenhar. Bonito, né? E aí depois eu sorteio uma das pessoas, eu leio todos aqueles papéis, mas um daqueles papéis vai ser a temática sobre a qual as pessoas vão desenvolver um jogo educativo. E aí é um momento realmente muito precioso, né? As pessoas se emocionam bastante. E depois tem uma discussão sobre os jogos que foram desenvolvidos. Acontece que na aula seguinte, uma das estudantes, essa que falou que o que mais amava na vida era desenhar, ela disse: Professor, eu posso fazer um relato? Claro que pode. Ela disse: quando eu era pequena, eu era engajada com as coisas da vida e eu era engajada com as coisas da escola. Um dia eu estava lá desenhando, porque desenhar é a coisa que eu mais amava na vida. Só que eu estava desenhando em uma aula que não era de desenhos. O professor não ficou nada satisfeito, chegou para mim e disse: O que é isso? Você está desenhando na minha aula? Por que você desenha? O seu desenho é feio. Você não deveria desenhar. Depois daquele dia, professor, eu nunca mais desenhei na minha vida até a última aula. Esse cuidado que nós temos que ter com o estudante, com as pessoas, é o que me impulsiona, o que me inspira nessa vida de professor.
uma das atividades que nós temos um zelo muito especial e que realmente nós percebemos que desenvolve esse olhar para o colega que está ao lado se chama 300. É uma metodologia onde nós melhoramos o índice de aprovação nas disciplinas. Algumas instituições aplicam em diversas disciplinas, mas o objetivo principal é a formação de um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado. Como os grupos são formados pelo potencial de colaboração, é muito fácil encontrar situações onde suscita aversão, que são aquelas pessoas que pensam diferentes. Uma pessoa, por exemplo, escreve no depoimento: eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade. Isso é humano, isso é natural. Só que mais adiante no curso, ela escreve: eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Bonito, né? Então, esse brilho no olhar nós não podemos perder. Quando nós entramos na escola, nós não temos aversão à matemática, à português, à geografia, à história. Nós somos seres repletos de curiosidade, cheios de porquês. Em algum momento a escola achata a nossa criatividade e rouba os nossos porquês. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Pensando aí no que inspira o professor, não posso deixar de dizer sobre um dos maiores sonhadores, Martin Luther King. Ele dizia que tinha um sonho de cada ser humano fosse julgado não pela sua cor, mas pelo valor do seu caráter. Esse é um sonho belíssimo, mas eu não acredito que seja um sonho para nós, professores. Nós deveríamos ser pontes para novos sonhos, de forma que uma criança, independente de sua cor, independente do seu gênero, uma criança da periferia pudesse ter um sonho do tamanho de sua curiosidade.